astral. Yeah. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no celular e telões. A gente se encontra pra compartilhar opiniões, política, esporte e religião. Todos têm uma voz, todos têm uma visão. Papauá na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora postar que aqui é o seu lugar. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar. Papauá na rede vai te conectar. Vem curtir com a gente, a alegria vai te contagiar. Gravado nas ruas, nas praças e nos bares, para ser assistido no... Então, galera, boa tarde e sejam todos muito bem-vindos ao primeiro debate exclusivo com candidatos a vereadoras de Campos dos Goitacazes. Acho que é um ícone, eu acho que é a primeira vez que a gente tem realmente isso na nossa região. Em Campos eu tive certeza, já tivemos a confirmação, mas acho que na região também é inovador. Parabéns a todos por terem aceitado esse desafio. Vocês, né? Que propuseram. Esse debate é promovido pelo jornal Notícia Urbana com o apoio do Papauá na Rede e realizado aqui na Rede Aurora. E com certeza vai ser uma tarde ímpar e com certeza eu quero que a partir de 2025 seja comum ter vocês atuando juntas, com certeza em prol da nossa sociedade. Vamos lá, por critério de sorteio, estamos recebendo aqui as candidatas Cláudia Leonora, do União Brasil, Elaine Leão, do Partido dos Trabalhadores, do PT, Josiane Morumbi, do Podemos e Pilar Pinto, do Partido Novo. E o debate acontecerá durante 1h40. Hoje vai ser um pouquinho a mais, nosso normal, onde 1h30 vão ser abordados os temas saúde, educação, transporte, empregabilidade e participação da mulher na política. Cada candidata responderá às mesmas perguntas feitas pela redação do jornal Notícia Urbana e pelos internautas. E terá 3 minutos de resposta, sem comentários das demais. Em seguida, depois desse período de 1h30, nos últimos 15 minutos, vamos ter
que as candidatas farão perguntas livres entre si, com a pergunta de 1 minuto e resposta de 2. Essas perguntas vão ser pelo sorteio, a gente vai fazer junto com o sorteador.com, que é um aplicativo para poder facilitar, mas qualquer coisa, se der errado, a gente tem papelzinho aqui para recorrer aqui a tradição. E as perguntas vão ser entre vocês para poder ter esse jogo também, para poder a gente, né, ter essa participação mais ativa e diferenciada também. O início das perguntas, o primeiro tema nosso vai ser empregabilidade. Campos dos Goytacazes é a terceira cidade do estado do Rio de Janeiro, entre 92 municípios fluminenses. E está entre... né, é o terceiro lugar em criação de emprego, né? Atrás apenas do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, segundo o CAGED. Apesar disso, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da cidade, 47.600 famílias vivem em extrema pobreza. Cada membro da família, né, em média, vive com R$ 89,00 por mês. Todos vocês são postulantes ao cargo do Legislativo e, caso eleitos, né, como pretendem ajudar a mudar essa triste realidade? Aí, para começar, Elaine Leão, na sequência, Josiane Morumbi, Pilar e Cláudia Leonora. Só para a gente poder... Tem os sorteios aqui que a gente já fez para poder ficar mais flexível. Okay. Primeiro, Elaine. Primeiro, boa tarde a todas. Você também, boa tarde a todos que estão assistindo de casa, pela internet. Bom, falar de emprego é algo que é muito importante. E a gente não tem como falar de emprego sem falar também de transporte, sem falar de toda a estrutura para isso, né? Campos tem uma posição muito boa na sua localização, uma localização muito boa. Eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso, como utilizar isso. Precisamos pensar em empresas em Campos. Essa sensação de... Até vejo algumas candidatas, vi alguns momentos falando de dar um valor para abrir um MEI. Isso me assusta muito, porque nós temos que entender que é necessário emprego com direitos trabalhistas. Nem todo mundo tem essa condição, né, de falar de... Vamos supor que você dê R$20 mil para alguém abrir uma microempresa. E aí essa pessoa vai conseguir, de fato, ela vai sair dali endividada, porque não há uma estrutura, você paga um aluguel, você precisa de dinheiro para fazer, né, aqueles primeiros 6 meses, 1 ano, no mínimo ali, você precisa de uma renda, então não é a realidade. Eu acho que nós que estamos propondo lutar pela população, temos que pensar em empregos e direitos trabalhistas. Isso é uma luta minha muito antiga, né? Direito trabalhista, eu sou presidente do sindicato. Quem não me conhece, deixa eu me apresentar também primeiro. Eu sou Elaine Leão, presidente do sindicato, fui reeleita agora, né? Estou no meu 2º mandato, agora licenciada. Antes disso, fui presidente da Associação de Servidores Públicos e venho lutando muito por direitos trabalhistas. É por isso que escolhi com muita tranquilidade o Partido dos Trabalhadores, porque nessa pauta a gente tem a mesma visão, né? Então, eu fui com muita tranquilidade, escolhi esse partido, fui para lá agora, bem próximo da eleição, porque eu era do PDT antes. Então, a gente precisa pensar muito, porque hoje Campos tem um polo universitário enorme e a gente exporta, né, todo esse aprendizado. O pessoal vai morar em Macaé, Rio das Ostras, vai embora para o Rio de Janeiro. Nossos filhos estão indo embora, porque aqui não tem emprego. Isso é muito ruim. Nós precisamos pensar, né, que Campos é um lugar... Eu acho Campos lindo demais. Eu sou super fã da Lagoa de Cima, né, eu amo cachoeira, eu amo farol. Você vai ver que meu verão é lá que eu passo, porque eu realmente gosto muito. Campos é lindo, só que nós não temos a estrada para levar até a cachoeira, nós não temos a estrada para poder ir para a Lagoa de Cima. A sensação que Campos é uma potência abandonada até hoje pelo poder público. É a sensação que eu tenho quando eu falo de emprego. Né? Me assusta quando você fala de terceiro lugar, porque... Hoje a gente eu não comemoro, mas a gente vê político comemorando o número de refeições que foram dadas no restaurante popular. A gente vai comemorar a miséria. Eu não consigo comemorar a miséria. Acho que aquilo tem que ficar cada vez mais vazio, porque a gente precisa que as pessoas tenham um trabalho para levar comida para a mesa. Eu acho que quando eu vejo muitos aposentados passando necessidade, porque tem que bancar sua família, porque o neto está desempregado, porque o filho está desempregado. Então, é muito complicado o tempo, né? E é isso, eu acho que a gente tem que lutar muito e é um caminho que nós temos que fazer políticas públicas para isso. Josiane. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui na casa Rádio Aurora, que eu já me sinto em casa.
falar de empregabilidade, eu me lembro muito da onde eu vim. Eu vim do meio privado e sei o quanto que é importante, de fato, o emprego de carteira assinada com todos os nossos direitos garantidos, né? A importância, né, do desenvolvimento econômico em Campos é algo que me levou a ir de fato para a política, porque eu achei que na política eu pudesse ter uma única bandeira, mas cheguei na Câmara Municipal, me apaixonei por outras políticas públicas que de forma eficaz precisavam ser tratadas. Eu lembro que eu lancei a minha campanha e a gente botou um adesivo por mais indústrias em Campos, né? A minha família tem uma indústria metalmecânica aqui no município. A gente emprega hoje 247 funcionários, mas já chegamos a ter 375 funcionários. Eu sou gestora de pessoas e de qualidade, né? Sou nutricionista de formação há 27 anos. Deixei um pouco a nutrição para trabalhar com a minha família, por entender que a gente tinha crescido muito rápido e um pouco desarrumado, vamos botar assim, que a gente precisava de se certificar em várias certificações de produto, processo, qualidade total, segurança do trabalho, meio ambiente, enfim. E aí eu vi o quanto que Campos é carente de indústria. A indústria hoje emprega, e quando ela emprega, significa de 20% a 25% de um salário superior ao comércio e à prestação de serviço. Não que a gente desmereça, pelo contrário, a gente quer um comércio também aquecido, a área de prestação de serviço também aquecida. Eu acho que é um elo, né? E a gente precisa de empregabilidade. Quando você fala de benefícios sociais, Elaine, eu concordo de certa forma com você. Eu acho que a gente precisa ceder benefícios sociais, mas eles precisam ser monitorados. A gente, de fato, precisa ensinar as pessoas a pescar para depois elas pescarem sozinhas. Então, juntamente com a necessidade de capacitação e empregabilidade, eles precisam estar juntos. E como atrair mais indústrias para Campos, né? Fica um grande ponto de interrogação. A Morumbi triplificou, cresceu 3 vezes o parque fabril dela através, né, de um benefício social, de um benefício que foi dado, né, pela Fundecam. A gente... Só para encerrar, também encerrou. A gente pegou esse benefício do Fundecam, utilizamos, recebemos os juros, pagamos em dia, mas a gente cresceu enquanto empresa e empregamos o tempo todo. Então, é uma discussão muito importante. Obrigada. É que como teve a primeira também com a Elaine, também a gente passou um tempinho de dar uma flexibilizada, mas depois nas próximas, agora tentar ficar olhando ali, né? A gente acha que é muito tempo, né? Na hora que passa. Realmente os temas são bem importantes para a nossa sociedade. Né? Pode? Pode. Também queria agradecer pela oportunidade. É a primeira vez que eu estive aqui, eu era a única mulher. E hoje o jogo virou, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Então, muito obrigada, né? Porque isso é muito importante para a nossa cidade. A gente conseguiu trocar A gente fez um bate-papo aqui antes sobre isso, a importância da figura feminina. E falando sobre empregabilidade, eu gosto muito de usar analogias. E antes de vir para cá, eu estava pensando em algumas coisas. E eu pensei numa situação assim, 2 pais, né? Um pai, ele investe a vida dele trabalhando em prol dos filhos, para promover um bom futuro para os filhos. Então, a obrigação do filho é só estudar e mais nada. Um outro pai também investe numa educação dos filhos, mas cria o filho já com uma certa responsabilidade, né? E obrigações. Eu vejo aí que um filho, ele vai crescer e usufruir dessa herança e talvez levar ele à falência. Às vezes ele pode ter um montante, mas como ele não vai saber o que fazer com aquilo, ele vai falir. Um outro filho, ele pode, às vezes, nem ficar com uma questão muito grande da herança, mas ele vai saber o que fazer. Foi o que você falou relacionado de não só dar a vara, mas ensinar a não dar o peixe, nem ensinar a pescar. E exatamente o que a Elaine também falou, relacionado a comemorar
ao aumento de pessoas que estão sendo assistidas, né, no restaurante de R$1 ou em qualquer outra situação. Eu vim com isso também na cabeça do que ela falou. É muito mais fácil, ao meu ver, a gente comemorar a baixa disso, dessa procura. Porque se existe essa baixa de assistencialismo, automaticamente as pessoas estão conseguindo buscar o seu próprio recurso, né? Estão conseguindo emprego, trabalho. A gente entende que, de fato, a cidade, hoje em dia, a prefeitura é o lugar que mais emprega em Campos. Então, o comércio está esvaindo, as indústrias ou grandes empresas estão saindo da cidade e outras não estão querendo chegar, porque, ao meu ver, a prefeitura, por muitas das vezes, parece que joga contra ao empregador. É um IPTU numa localidade. O centro está morrendo, né? O centro, que é minha bandeira, uma das minhas bandeiras, está lá pedindo arrego, pedindo socorro. Porque é um aluguel altíssimo, um IPTU altíssimo e as pessoas não têm mais o que fazer. Esses dias a gente bateu de frente com uma mulher na rua que ela tem uma empresa, deixou de ser MEI, cresceu, está querendo produzir, e não pode, porque ela precisa sair dali. A prefeitura não aceitou ela ali. Ou seja, não tem um meio termo, não tem uma sensibilidade com o empregador. Fora outras questões, a mentalidade, a falta de curso técnico, a falta de curso profissionalizante. Então, a mentalidade de muitos hoje, infelizmente, é bolsa isso, bolsa aquilo, eu posso comer ali. Logicamente que existem as pessoas que têm uma necessidade maior, não é sobre isso que eu quero falar. E é fora a questão do transporte. Eu tenho clientes hoje, né, de empresas que têm dificuldade de contratar porque as pessoas não conseguem voltar do trabalho para casa pelo horário, porque não tem transporte. Fechamos. E, de fato, é questão de time, a gente vai adequando. As próximas a gente vai ajustando. Nada, tranquilo. Sabia que tinha, não olhei antes. Olha, primeiro eu quero aqui agradecer e parabenizar pela iniciativa de fazer esse programa, né, que vai ajudar o eleitor a ter um pouco mais de informação, e nesse momento é muito importante porque estamos aí numa contagem regressiva. Parabenizar essas mulheres, que eu quero com certeza estar junto com vocês lá, porque eu acho que a Câmara precisa de mulheres com vozes plurais, que possam realmente promover o desenvolvimento dessa cidade. Meninas, vamos nos encontrar lá, e outras também. Vai ser um sonho um dia poder dizer que a Câmara tem 50%, né, de homens e mulheres. E assim, falar em empregabilidade é um projeto que eu sempre pensei muito e estudei para desenvolver. Eu quero propor um projeto de criação de um plano que possa conseguir fazer um projeto de implementação com o Fundo Soberano da cidade de Campos a partir dos recursos dos royalties do petróleo. Porque eu acho que nós ainda não aprendemos a trabalhar com os recursos que essa cidade tem. É uma cidade que tem uma arrecadação bilionária e ainda vive com altos índices de pessoas vivendo em vulnerabilidade social, né, vivendo na linha da pobreza. Então, algo está errado para que nós tenhamos altos índices de pessoas nesse patamar. Então, a partir desse plano, que é a criação e implementação de um fundo soberano dos royalties do petróleo, por exemplo, pegar 10% dessa arrecadação, criar um comitê a partir de um projeto de lei que vai ser aprovado, claro, né? E a partir desse projeto, criar um comitê gestor que possa avaliar a necessidade de aplicação desse fundo, seja na criação de oportunidades de capacitação para, principalmente com foco nos jovens e na mulher, porque eu acho que a mulher é o centro da sociedade. Ela precisa ainda de um equilíbrio social para vencer várias barreiras, inclusive da violência. Então, ela precisa dessa independência. Então, a partir desse fundo, criar oportunidades de fazer cursos de capacitação para melhorar a qualificação das pessoas aqui da cidade, que muitas vezes precisam sair do município para conquistar emprego em outras cidades, atrair a indústria e, a partir daí, distribuir esse fundo com essas necessidades de reduzir a desigualdade social. Esse fundo ele vai promover sustentabilidade, desenvolvimento e servir até de modelo para outras cidades que também trabalham com os recursos dos royalties do petróleo. Porque quando se fala em desenvolvimento,
é uma cadeia muito grande de empregabilidade, né? Que vai mexer, como você disse muito bem, com o transporte, com a saúde e com vários outros setores para poder tornar essa cidade mais qualificada e realmente, sabe, capaz de dizer: eu sou uma cidade que tem uma arrecadação bilionária e promovo qualidade de vida para os moradores. E agora vamos falar do tema saúde, né? Que, como em qualquer outro lugar do país afora, o tema saúde é considerado um dos gargalos que aqui também em Campos Goytacazes a gente vive, né? As denúncias são desde falta, demora no atendimento, a falta do atendimento nos principais hospitais públicos da cidade, a falta de medicamento e até profissionais fantasmas. Nós vimos recente, né? E chegam à redação do jornal Notícia Urbana, embora as filas, sempre chega, né, dentro do jornal Notícia Urbana, sempre chega relatos, né, e fatos que acabam ancorando muito na área da saúde, né. E vamos lá. E quanto vereadores, né, como pretendem contribuir para tornar a saúde de Campos melhor? E aí, na nossa rodada, primeira, Pilar tem Só pra ele te dar... Ele deixou uma coisa que depois de 3 minutos... Estão fechados. Sim, Tá. Depois dos 3 minutos vai fechar o microfone. Ok. Pra gente ficar mais atento. É o Vitor que obedeceu. Como é que é a expertise de repórter? Tratamento pautado. 4 anos atrás ela era âncora. Tem que fechar. Experiência. Eu cobrava muito isso dos meus entrevistados. Então vamos falar sobre saúde e como pretendem contribuir, né, para tornar a saúde de Campos melhor. Primeiro Pilar, em sequência Cláudia Leonora, Elaine Leão e Josiane Morumbi. Vamos começar. Então, além de fiscalizar, que eu acho que é uma obrigação, é uma obrigação de todo vereador e não passar pano quente em cima, fiscalizar se o dinheiro público, de fato, que é um bom dinheiro gasto ali, está sendo utilizado da forma correta, se eles estão fazendo um bom uso do dinheiro público. Por quê? Eu tenho uma filha de 7 anos. E por um tempo a gente ficou sem plano de saúde. E um dos meus maiores desesperos enquanto mãe era que acontecesse alguma coisa com a minha filha e eu não ter com quem contar. Não ter como pagar um particular ou depender do serviço de saúde pública. De todas as histórias que a gente ouvia, de todas as pessoas ao redor que passavam por dificuldades de um lugar, uma estrutura, de um hospital, de uma base onde deveria guardar a nossa saúde, hoje é um lugar onde muitos temem de estar lá porque podem perder, não por falta de profissionalismo, mas às vezes por uma questão de estrutura, de não ter o medicamento, de não ter os insumos necessários. Esses dias eu conversei com uma médica, ela falou assim: Pilar, na época de Rafael, o nosso salário não era pago em dia. Pelo menos com Vladimir, o salário está sendo pago. Eu falei assim, mas salário pago é obrigação de qualquer pessoa que está no cargo ali. Ele não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Eu falei assim, mas você tem um lugar digno para o seu repouso? Eu falei, você tem tudo que você precisa para trabalhar? Aí ela foi e fechou a boca e não falou mais nada. A quantidade de gente esperando. Eu tô aqui com uma foto do Hospital São José, a parede podre por conta de ar-condicionado. Cadê os vereadores, gente? Cadê a fiscalização disso? Não tem ninguém vendo. Será possível? Aí, agora todo mundo vê, agora todo mundo quer mostrar. Esses dias um outro amigo ficou internado, teve que fazer uma cirurgia expressa no Ferreira Machado. Ele me ligou e falou assim, Pilar, eu fiquei sem graça. Ele é uma pessoa influente em Campos. Eu fiquei sem graça porque as pessoas me agradeceram, que estavam no mesmo quarto que eu, por terem sido bem atendidas pelo fato de eu estar ali. Não era por conta da obrigação dos profissionais, não. Mas porque ele estava ali, por vezes a pessoa que estava com ele passava mal, e ele falava para acompanhante, fala que fui eu que pedi para chamar o enfermeiro que está lá, porque eu conheço. Aí a pessoa na hora foi, não sou eu que estou passando mal, é a mulher aqui. Como assim, gente? Como assim? É o dever público, é o mínimo. Isso é o básico. Isso é o básico, não é nem assim... Na minha opinião, político deveria usar transporte público, saúde pública e educação pública. Eu duvido que ia dar ruim. Eu duvido que ia estar como está. Mas não. Provavelmente agora deve ter gente quebrando o dedo e indo para Ferreira Machado para poder aparecer, para mostrar. Mas coloca o filho dele numa escola pública.
Volta lá, vai lá, leva no Ferreira Machado, tira o plano de saúde, depende lá da emergência do que a gente tem. 3 vendas, não tem ambulância. A ambulância que tá lá tá quebrada. Se alguém passar mal lá, morre. Não tem como levar. De fato. E, vamos lá, na sequência, Cláudia Leonora. Bem, a saúde, a gente tem que pensar a saúde como um todo, né? E como a Pilar bem disse, o nosso papel é fiscalizar. Não importa de que lado você esteja. O papel é saber se aquele orçamento que foi dedicado àquela pasta realmente está sendo empregado para deixar a população bem atendida, com seu medicamento lá dentro das farmácias, porque se não tiver, nós temos que acionar todos os mecanismos para poder forçar uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Penso também em um dos meus projetos que eu penso apresentar, porque além de você fiscalizar os atos do executivo, né, que você vai estar ali naquele papel de legislar, fiscalizar e representar, eu quero apresentar também projetos que possam promover saúde coletiva, né, com terapias alternativas para aquelas mulheres que cuidam de outras pessoas, sabe? Por exemplo, a mãe atípica, a mãe de PCD, aquela mulher que é da geração sanduíche, que cuida dos filhos e cuida dos pais e muitas vezes não tem uma atenção especial, porque isso pensando em saúde pública, né? Porque muitas vezes nós temos o recurso de estar com plano de saúde e conseguir essas terapias alternativas, mas isso ajuda a manter a saúde mental das pessoas. E também cuidar da alimentação das crianças na escola, porque isso já vai favorecer para que ela não tenha tanto problema de saúde. É preciso tratar com prevenção, não é? Estimular atividades físicas para a população e um olhar cuidadoso para o idoso, porque o idoso que sempre contribui nessa cidade, muitas vezes não tem a dignidade de conseguir um atendimento e um medicamento para ele ter um pouco mais de qualidade de vida. É importante, sim, esse olhar atento a todas as ações no município, porque isso está faltando mesmo, como ela bem ressaltou. O vereador, a vereadora ou o vereador cumprir realmente o seu papel para fazer com que essas ações, que o orçamento seja realmente destinado e que seja correspondido, distribuído de forma que atenda com mais qualidade a toda a população. Por isso que eu apresento essas possibilidades de, além de estar de olho nas ações do município, outras oportunidades, como essa possibilidade de ter terapias alternativas inseridas na saúde pública do município, porque muitas vezes isso fica restrito a uma elite, né? E que muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento multidisciplinar, multissensorial, para poder ter mais qualidade e conseguir ocupar mais seus espaços no dia a dia. Perfeito. Cravadinho, no timezinho. Pra quem tá olhando aqui, tem um... Bom. Eu e tempo é um problema. Não foi? Tem Não, eu ficava buzinando e eu continuava falando. Vamos lá. Elaine, com relação à saúde também. Então, vamos lá. Sou servidora pública da saúde, né? Então, conheço bem, há 22 anos servindo a população na saúde pública, conheço bem toda a destruição e mazelas que acontece na nossa saúde pública. A gente precisa pensar que saúde pública, pensar muito em estratégia de saúde da família. Esse é o maior problema. Pilar falou de hospital cheio, de dificuldade do hospital. O problema é que os políticos estão esquecendo da saúde básica, atenção básica da saúde. Então, a gente tem hospital lotado porque a UBS não está tratando problemas cardiológicos. Nós não estamos tratando a pressão alta e aí a pessoa infarta e vai parar no Ferreira Machado. Então, nós temos hospitais lotados por falta de saúde na atenção básica. Isso é o primeiro ponto. Nós temos que brigar, enquanto vereadora, para que tenha vaga, para que as pessoas consigam, de fato, né, ter acesso a essas vagas. Infelizmente, existe algo necessário de combater, que são vagas na mão de vereadores. Isso é um absurdo e tem que ser combatido. Tenho certeza que eu não vou, sabe, ser omissa nesse ponto de jeito nenhum. Porque eu acho que quando um vereador tem uma vaga que é do SUS,
Sinceramente, isso já é um crime. Eu vejo isso como corrupção, como roubo, porque você está roubando uma vaga do SUS, essa vaga não é sua. Eu falo muito para todo mundo. Se você deve um favor a alguém porque ele te deu uma vaga na UTI, esse cara já é corrupto, esse cara já não presta. Porque essa vaga não é dele, ela é do SUS. Não deveria estar na mão dele de jeito nenhum. Você não tem que conseguir o exame porque você conhece o vereador. Você tem que conseguir o exame porque isso é dever do Estado. Isso é dever do governo. Ele tem que fazer. Então, nós temos que ampliar isso. Pensar nas UBSs, pensar no tratamento. Nós temos uma fila do núcleo, que é um absurdo. Tudo centralizado. E a pessoa nem tem ônibus, tem que vir de Farol para ir no núcleo marcar, tem que vir do Imbé para ir no núcleo marcar, da Tapera, de Santo Eduardo. Isso é um absurdo. Nós apresentamos, junto com o partido, um projeto, né, um anteprojeto de lei, que, se Deus quiser, vamos apresentar na Câmara, para descentralizar isso. Nós precisamos dessa marcação online, onde as pessoas consigam no postinho, quem não tem acesso, porque precisamos pensar nisso também, nem todo mundo tem acesso, consiga no postinho fazer essa marcação com tranquilidade. Melhorando, como melhorou agora o sistema do Detran, que nós sabemos que tinha muito fraude ali, mas com o número do SUS, você ter acesso, você fazer a sua marcação, e não ficar na mão de vereador, de político, esteja usando isso de forma errada. Acho que é o primeiro ponto. Melhorar a saúde é garantir que o SUS seja para todos e não para conhecidos vereadores. Acho que esse é o primeiro ponto. Ter atenção básica, fiscalizar o nosso papel, né, descentralizar o nosso papel. Nós falamos também, enquanto PT, do Fundo Soberano. Nós falamos muito sobre isso, que é muito importante. E pensar, de fato, o que foi muito claro que a Cláudia falou, que as mães atípicas estão sofrendo muito com falta de fono, com falta de tratamento e sem transporte para chegar lá. Isso tem que mudar, isso cabe a nós, fazer políticas públicas para melhorar a saúde de Campos, porque é um direito de todos, constitucional. E é isso. Exatamente. E agora, Josiane Morumbi, também com o tema saúde. Então, falar sobre saúde pública é falar realmente de algo que já está reservado como um direito nosso constitucional, né? Mas, como eu fui vereadora em 2017 até 2020, o caos aconteceu naquele período. Hoje, eu observar tantas ações do governo, eu vejo que Vladimir assumiu o município numa terra extremamente abandonada e a gente já fez muita coisa para Campos. A saúde sempre vai ser um gargalo e transporte. Por quê? Saúde. Campos abraça outros municípios o tempo todo. É muito comum você ver pessoas trazendo uma declaração de endereço, né? Que não é real, que não é dela para poder ser atendida em Campos. Então, Campos abraça São Francisco, São João da Barra, Quissamã, abraça São Fidélis. Então, sempre vai ser um gargalo muito grande. Mas é importante a gente falar o quanto o nosso governo desenvolveu Campos em relação à saúde. Porque, enquanto vereadora da oposição que fui, a gente fiscalizava muito e era um amontoado de pessoas nos corredores do HGG e do Ferreira Machado. A gente conseguiu um novo hospital HGG. A gente aumentou de 2.000 para 7.000 atendimentos por mês. Conseguimos 54 novos leitos de repouso, UTI, de unidade de paciente graves, enfim. 40 unidades de saúde foram reabertas e reformadas. A gente tirou, né, esse fim desses corredores do Ferreira Machado. Construímos uma nova emergência UTI pediátrica e tivemos novos equipamentos. Construímos também o UBS PET, que foi meu primeiro projeto de lei, foi o Castramóvel, hoje vendo uma realidade no nosso município, que é essa UBS PET. Eu fiquei muito feliz. A gente teve uma infinidade também de mutirões, né, realizados, né, mais de 100.000 procedimentos realizados. E a gente não pode esquecer que hoje a gente tem um SAMU regional, né, com 22 unidades de ambulâncias, sendo que 10, porque regional atende os outros municípios, mais 10 ambulâncias atendendo Campos. Só que o SAMU de Campos já existe desde... Eu só não lembrei de ver esse ano, mas eu acho que desde 1919, sei lá, já existe o SAMU em Campos. Mas Campos realmente precisa avançar na questão da saúde e por isso a gente vai ter aí nosso Hemocentro novo,
E a unidade de hemodiálise também não. E agora vamos iniciar o tema transporte, né? Que de longe o transporte público de Campos, ou a falta dele, está entre os assuntos mais abordados pela oposição à atual administração pública, como ponto negativo nessa campanha eleitoral. E sabemos que a vereadora pode e deve propor projetos de lei para oferecer transporte público de qualidade à população. Caso as senhoras sejam eleitas, como pretendem legislar no quesito mobilidade urbana? Para começar, Cláudia Leonora, na sequência Elaine Leão, Josiane Morumbi e Pilar Pinto. Mobilidade urbana, né? O transporte público é o segundo, ou está entre os primeiros pontos mais reclamados na população, depois a transporte e saúde, né? Porque é um problema que não vem de uma gestão anterior, é um problema crônico, que vem de outras gestões. Por exemplo, quando foi implantado o projeto de passagem a R$1 e que não aconteceu a devida contrapartida às empresas, isso causou um caos na cidade. Quando houve a intervenção das vans sem ordenamento, isso só prejudicou a vida do morador da cidade. O morador não consegue ter acesso ao seu emprego, a movimentar todas as suas relações humanas, sociais e econômicas por conta da dificuldade do transporte público, né? E uma das propostas até que é feita porque o vereador ele tem que estar realmente fazendo esse trabalho, mas olhando as ações do gestor, da gestora do município. Uma das propostas apresentadas até pela delegada Madeleine é de fazer um transporte com integração, vindo das áreas mais periféricas, com um ponto de integração, que as vans vão abastecer os ônibus que vão circular nas áreas mais urbanas, isso com muita fiscalização. E é aí que entra o sistema implantado. O vereador ou a vereadora, né, tem que estar atento a todos esses procedimentos, porque fiscalização é fundamental para que um sistema realmente funcione com qualidade. Isso com coragem e vontade política, porque eu acho que é isso que falta. Porque mesmo com esses 4 anos, nós não conseguimos avançar nessa questão do item transporte. Por exemplo, eu estive em Cambaíba, que é aqui do lado, as pessoas não conseguem se locomover se não for por meio de um aplicativo, por transporte de aplicativo, não tem ambulância. Então, eu proponho, sim, esse processo de integração e também um transporte mais sustentável, limpo, com estações de bicicletas, com parceria da empresa privada, para que possa fazer a locação nos moldes das grandes cidades. Isso também vai desafogar o centro e também vai reduzir essa questão da emissão de gases. Mas o principal é poder ter um ônibus no horário, né? O Avan, quando você sair das áreas periféricas, ônibus no horário para você conseguir manter a sua credibilidade dentro do seu posto de trabalho, para você chegar no seu lazer, na sua igreja que for, nas suas relações sociais e principalmente para movimentar a economia, porque, como bem disse, o centro da cidade foi um dos locais mais atingidos pela falta de transporte. Agora, Elaine Leão, com o mesmo tempo transporte. Bom, o Partido Trabalhadores tem defendido transporte tarifa zero. Nós temos um governo em Maricá, né? Também um governo, 2 mandatos já, né? 2 governos pelo PT em Maricá. Hoje o prefeito Fernando Horta tem feito um excelente trabalho lá. Maricá evoluiu muito. E lá, transporte é tarifa zero. Transporte público, de fato. Não temos problema ali de empresas querendo lucro. Transporte é público. Transporte é do governo. Né? Então, nós estamos trazendo para cá esse projeto. Estive em Maricá. Perguntei aos moradores, ao munícipe de lá, como é que o transporte funciona, só no período eleitoral, porque eu fui lá ver de perto isso, é importante a gente fazer isso, né? E eles falaram, Elaine, tem ônibus todo dia, ônibus o tempo todo, tem ônibus até meia-noite, não tem essa coisa de não vai fazer faculdade porque o ônibus acabou 10 horas, 9 horas. Nós temos ônibus o tempo todo, então os ônibus andam vazios, com ar-condicionado, ônibus limpos, sabe? Qualidade mesmo, mobilidade urbana acontecendo.
Para além disso, eles têm também bicicletários, que as pessoas pegam bicicleta, fazem o cadastro, então os munícipes pegam ali a bicicleta e você deixa no centro, depois você volta, fica ali muito bom, o transporte funciona. Nesses locais que tem bicicletário, eu fiquei até fiz um vídeo, porque assim, tem um protetor solar, então ele pensa na saúde também dessas pessoas que estão ali no sol, sabe? Álcool em gel, tudo com acesso para a população que vai pegar. Eu fiquei maravilhada. E aqui em Maricá, então acho assim, dá para fazer, é possível, porque esse Maricá Fez Campos também pode. É importante falar que, quando a gente fala de van, nós estamos falando muito de idosos sem direito a transporte. Porque, infelizmente, eles não conseguem, porque isso não é respeitado. Quando a gente está falando de van, nós estamos falando de crianças que não conseguem, adolescentes não conseguem ir para a escola, porque eles não param para aquelas crianças. Porque ali a visão é lucro. Então, é necessário pensar em transporte público tarifa zero, e nós estamos trazendo isso junto com o professor Jefferson, né? Já estamos com esse projeto dentro do nosso plano de governo. E eu quero falar também, né, que quando fala assim, então você é contra a van? Você vai deixar um pai de família desempregado? Não é isso. Junto com esse projeto, estamos falando de trazer empresas, trazer indústrias, trazer empregos, né? Porque o que nós temos hoje é um salário muito baixo no município, e aí todo mundo vai se virando para botar comida na mesa. Então tem que ter transporte público, tem que ter emprego para que ninguém fique desempregado, mas que a população tenha acesso a fazer uma faculdade, a estudar, e o idoso seja respeitado também, porque isso é muito ruim. Eu tenho muitas reclamações de mães, né, de pessoas PCD que não conseguem chegar no tratamento, de mães autistas que não conseguem, Lani, eu consegui, mas eu não consigo levar meu filho, porque eu não tenho condição de levar, porque tudo virou, você tem que pagar no aplicativo, via aplicativo. Eu sou moradora de Guarulhos e, assim, durante anos eu tive que pagar aplicativo para atravessar do Jardim Carioca ou atravessar o pé que também preciso. Mas, assim, aí faz minha saúde. Mas é isso. É lutar por transporte. E agora, Josiane. Então, Campos é um município imenso, né, em relação a território, né? Então a gente sabe o quanto que o transporte público também seria um desafio, e é um desafio para qualquer um que quer ser gestor municipal, né? Então, assim, vejo que a gente já fez várias coisas na gestão de Vlad, né? A gente construiu aí, né, propôs o Centro Integrado de Monitoramento e Integração, né, com as forças de segurança. A gente colocou vigilância 24 horas, até mesmo para a gente fazer qualquer tipo de pesquisa em relação a assalto, feminicídios, homicídios. A gente precisa dessa vigilância 24 horas. A gente construiu 60 quilômetros de ciclovia. A gente colocou semáforo novo na cidade toda, e esse semáforo inteligente foi até interesse de outros prefeitos, né? O Theo de Cachoeiro veio aqui para poder ver como que isso foi implantado. E a gente tem, né, essa proposta de estação, né, de integração dentro do plano de governo de Vladimir. Isso já está sendo construído, vai ter integração entre as vans e os ônibus, realmente. E ele conseguiu se cadastrar no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, trazendo 348 novos ônibus, né? A frota vai ser renovada. Campos vai ser uma realidade, né? Através do governo de Vlad, vai ser uma realidade a gente ter ônibus elétricos. Essas indústrias e essas empresas já estão sondando o nosso município para poder montar essa indústria aqui em Campos. E a gente precisa realmente de um transporte mais assíduo. Não estou falando aqui nem de A nem de B, porque isso é uma reclamação diária. Concordo com a amiga Elaine. Principalmente para as pessoas que precisam de um transporte no horário mais avançado da noite. Então a gente sabe que em alguns lugares as pessoas precisam, os estudantes, saírem mais cedo, às vezes das universidades, deixando de assistir determinadas aulas que naquela localidade aonde ele mora não tem o transporte. E aí é importante a gente poder lembrar também que a gente fez uma proposta e virou projeto de lei, que depois das 20 horas as mulheres podem descer, saltar fora dos locais padronizados como
como o transporte define, para poder elas ficarem menos susceptíveis a assalto e a violência. Existe esse transporte dentro do município e a gente também executar o botão do pânico, que foi um projeto de lei nosso que ainda não foi implantado dentro do transporte público. Correto. E Pilar, com relação ao transporte? Então, é o que todas falaram, né? Ficar por último, né? Eu pretendo lutar, né, para a gente buscar parcerias para que se torne algo sustentável, como algumas falaram, menos poluído. A gente vê aí um gasto, às vezes, muito elevado em relação a asfalto, né? Asfalto sobre asfalto. E eu agora quase caí de moto vindo para cá por conta dos bueiros, né? Uma obra mal feita. Enfim, onde poderia talvez ter sido investido na mobilidade urbana. Essa questão que a Elaine falou, relacionada às bicicletas, eu acho que a Eleonora também falou, é algo que eu também penso muito, porque em Vila Velha isso tem e dá muito certo. Além de qualidade de vida, podendo ser bike, não só elétrica, mas também para a pessoa pedalar, conseguir chegar a algum lugar, é possível que tenha um ônibus com suporte para bicicleta. Então a pessoa às vezes mora num lugar, né, e precisa chegar a outro, porque infelizmente a gente tem isso, a gente não tem todos os acessos. Eu também entendo da situação dela do Jardim Carioca, você não consegue chegar a qualquer lugar, tem essa dificuldade às vezes de um empregado, né, de um funcionário ter que pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, e muitas das vezes tem que acordar 4 horas da manhã para chegar no horário dentro da própria cidade. E isso, além de ser um custo, né, alto, é um dos programas do Alexandre Buchaú, que é do Novo, é o bilhete único. Então você vai pagar uma passagem para chegar no seu destino final, ainda que você pegue 2 conduções, ainda que você precise de mais condução. Hoje as diaristas estão tendo que usar Uber. Eu podia falar? Pode. Todo mundo falou aplicativo agora que eu... Muitas pessoas estão tendo que usar aplicativo, às vezes até de moto, se arriscando em alguma situação, outras indo de bicicleta, embora porque não tem ônibus, porque saem de trabalho em lugares mais distantes. Então, eu pretendo muito lutar nessa questão, porque eu já passei por isso por pouco tempo, no sentido de trabalhar longe, ter que pegar ônibus, e essa loucura, tá chovendo, e é sempre tudo um caos. Se você chega 2 minutos atrasado e o ônibus passou, às vezes, 30, 40 minutos depois para você chegar no lugar, e nenhum ônibus tem acessibilidade. Aí fica essa dificuldade, não só de ônibus, mas para você chegar até o ponto, uma pessoa às vezes que é cadeirante não consegue, né? Fica totalmente limitado. Então, a minha luta vai ser isso, trazer essa facilidade para a vida urbana, porque eu tenho certeza que isso vai facilitar para a pessoa em relação à saúde, para ela poder ir a um atendimento médico, em relação aos estudantes, as pessoas que fazem faculdade ou escola mais tarde, as pessoas que precisam levar seus filhos ao médico, à consulta, como alguns até aqui falaram, né? Principalmente aqueles que têm uma necessidade especial. Então, é isso. Estou aqui para lutar. Vamos lá, isso. Perfeito. E agora, né, com o tema educação. Né? Ao longo desses 4 anos, né, desses últimos 4 anos do governo, a educação esteve em pauta, seja para os elogios ou críticas. No mês passado, o assunto voltou à tona por causa das controvérsias na narrativa em torno do IDEB. Né? E como as candidatas, né, veem a educação, será a prioridade das senhoras na Câmara, né? Caso sejam eleitas. Como que, né, vem essa questão da educação como um todo, né? Principalmente quando o IDEB mostra os dados, só que na verdade com aprovação automática. Quer dizer, o plano fica meio difícil de... Mas para avaliar, dentro do sorteio nosso interno, Elaine Leão, Cláudia Leonora, Josiane Morumbi e Pilar, para debater os temas. Esse tema, no caso. Isso. Então, educação. Não tem dúvida que através da educação é o único caminho para transformar, né, fazer o mundo melhor. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Se não for por esse caminho, não há solução. Né? Na educação, nós temos que repensar muito, recomeçar. Não tenho dúvida nenhuma também que essa aprovação automática, ela nada mais é que uma luta de classe existente, de um sistema feito para cada vez mais ficarem comprando a força do trabalho, sabe, da nossa classe, da classe trabalhadora.
Porque o que nós temos hoje em Campos Goytacazes, vou falar de Campos, né, com essa aprovação automática, são os alunos na escola pública saindo de lá com 7, 8 anos, né, passando por lá sem saber ler. Enquanto isso, os filhos dos empresários são bilíngues com a cidade. O que nós temos na educação pública são crianças que não têm muito... que chega tarde esse uniforme, não chega cedo, não. Enquanto isso, do outro lado, nós temos esses mesmos filhos de empresários, dos ricos, né? Eles estão ali tocando piano, jogando xadrez nas suas escolas. Então, o que nós temos é uma desigualdade enorme que cada vez mais mantém os nossos filhos da classe trabalhadora na condição de um futuro RPA, sabe? Na condição de um futuro empregado sem direito trabalhista, porque é só isso que vai sobrar para ele. Porque o filho do patrão, ele vai chegar na faculdade pública. Mas a minha enteada, ela não vai conseguir chegar, porque ela tem 8 anos, ela não sabe ler. Ela estuda no Frederico Paz Barbosa. Porque ela, com 8 anos, não consegue ler ainda. Porque lá nós não temos a atenção que ela precisa. Nós temos várias crianças, PCDs, que poderiam estar sendo incluídas para pensar em políticas públicas, para chegar no trabalho, né, emprego para elas, mas elas não vão conseguir, porque elas estão sendo excluídas das escolas públicas, porque não tem mediador, porque tem uma maquiagem em Campos que precisa acabar. Então, falar de educação é falar de desigualdade social, de um sistema montado por famílias que dominam Campos durante anos. Isso é revoltante, sabe? Isso é revoltante, isso dói na minha alma, porque eu fico vendo que aquela música antiga, o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, porque eles querem manter a gente assim, para que a gente aceite subempregos nesse município, como não tem há anos, para que nossos filhos fiquem ali servindo aos filhos dele futuramente, porque os nossos filhos não conseguem aprender como o filho deles aprende na escola particular. A aprovação automática é crime, gente. Sinceramente, isso é um crime. Porque os nossos filhos precisam aprender a ler. Nossos filhos precisam aprender a ter educação de fato. E não fingir que está tudo bem nas escolas de Campos, porque não está tudo bem nas escolas de Campos. Não respeitam nada que é direito nosso em relação à educação. Acho que a educação tem que ser fiscalizada e eu vou estar fazendo isso. Vamos lá, humanamente. Não, mas e é de fato o que a gente vive na nossa realidade. E na sequência, composta, Leonora, para poder debater sobre o tema também, educação. É isso mesmo, é uma coisa que mexe muito com o emocional, porque a educação, ela não é número, ela envolve relações humanas complexas. E para você desenvolver esse setor, é preciso ter muito empenho. E não é você estar no lado A, no lado B. Você tem que fiscalizar. Por isso que é importante ter a alternância do poder, porque as pessoas vão ter mais senso crítico e mais capacidade de pensar e acreditar que aquela situação ali não está agradável. A aprovação automática é formar massa de manobra, é formar pessoas que realmente não vão estar analisando que elas não merecem esse tipo de tratamento. Nós precisamos de um choque de ordem para tratar a educação desse município. Não é possível que uma cidade com uma arrecadação bilionária tenha pessoas prosperando e outras vivendo num ciclo de miséria que não conseguem sair. Os jovens estão aí, não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, estão na geração neném, porque não conseguem sequer chegar a uma universidade pública, porque não conseguem atravessar esse processo que é uma concorrência muito desleal, nem mesmo com o Enem, que é um processo interessante para propor oportunidades iguais, mas as nossas oportunidades não estão aí. Então é preciso pensar numa educação com valorização do profissional, que ele tenha uma remuneração mais digna e que dentro das escolas tenha uma equipe multidisciplinar para pensar desde o trabalhador que cuida lá da limpeza da escola até a direção. Olha, hoje nós tivemos aí um caso, por exemplo, de racismo dentro de uma creche. É preciso fazer plano de educação de cidadania, de consciência racial. As escolas precisam pensar no ser humano. Então, a vereadora, o vereador tem que pensar nesse propósito e não apenas dizer amém para as ações do governo.
Nós temos que ser críticos, porque nós estamos legislando e representando toda uma comunidade. Eu não posso deixar que a minha ação seja só ligada a uma pessoa que está lá na cadeira do executivo. Eu tenho que pensar nas crianças, no jovem, que precisa de melhor cuidado para poder sair com capacidade para disputar um mercado de trabalho com mais dignidade. Porque é isso que está acontecendo. Os jovens perdem a capacidade de sonhar porque não encontram uma educação que faça ele refletir, um senso crítico. Por isso que eu penso nessa valorização profissional, projetos mais inovadores, com mais tecnologia e mais humanidade, mais relações humanas dentro das escolas. Perfeito. E Josiane Morumbi. A educação realmente ela é transformadora, não transforma só a vida da criança e muitas vezes transforma a família, né? A vida da família. E realmente, assim, essa questão, né, da gente dar suporte ao professor, a valorização dos professores é essencial. Falar sobre também uma educação mais inclusiva. Eu vejo o quanto que, porque eu tenho quase uma psicóloga lá em casa e a Ana Clara está quase especialista nessa área, e ela falou: mamãe, não é só o município, né, a questão pública, mas o privado também. A gente não está preparado a nível de município, tanto o privado quanto o público, para essa educação mais inclusiva. Ou seja, será que são só os mediadores? Não, os professores precisam estar passando pela reciclagem o tempo todo. Os outros profissionais também das escolas, os outros profissionais administrativos, os serviços gerais, eu acho que essa inclusão tem que fazer parte de todo o corpo técnico e de todo o corpo dos trabalhadores. Então, a tecnologia, a gente sabe que o governo de Vlad investiu em tablets para que a gente diminua essa diferença, né, que a gente vê, tanto acesso, né, que a gente às vezes consegue dar para os nossos filhos, e as pessoas mais vulneráveis, mais carentes não conseguem. Então a gente precisa, né, de mais aulas robóticas para essas crianças serem jovens mais competitivos também. A gente vê também que a gente tem uma secretaria de educação junto com tecnologia, então a gente tem sistema de bolsas também internamente para desenvolver projetos que realmente vão fazer a grande diferença na vida dessas crianças, dessa família. Existem vários projetos que foram implantados, saúde na família, a gente levou o Maria da Penha vai à escola, porque a gente pensar em um futuro livre de qualquer tipo de violência é a gente investir nos jovens de hoje, para que eles entendam o que é o relacionamento saudável dentro das escolas. E assim, se existe uma crítica nessa questão, né, de como que está sendo a aprovação em campus, eu acho que a gestão tem que ser mais participativa, para que a gente também envolva outros profissionais dessas áreas, porque a educação é extremamente importante e ela tem que ser feita a várias mãos. E a gente sabe quanto que a merenda escolar, por ser nutricionista, eu sei e conheço o que está sendo distribuído nas escolas. É uma merenda saudável, é uma merenda de acordo com a idade dessas crianças. Então a gente tem muitas coisas que foram trazidas, várias creches e escolas. Eu lembro, enquanto vereadora, a gente tinha uma carência de uma demanda reprimida de vaga de creche imensa. O tempo já então, encerrou, já. Obrigado. E agora, Pilar, também com o tema educação. Então, volto a falar que se filho de político tivesse que estudar em escola pública, tudo seria diferente. Um dos projetos do partido, junto com o Dr. Buchaú, são as parcerias público-privadas. E existe já em alguns lugares no Brasil que adotaram isso, não só na área da educação, mas também na área da saúde, que são as Charter School, que é você abrir uma licitação para uma rede que vai gerenciar as escolas públicas. Exemplo, pega aí a melhor escola hoje de Campos, né? Vou falar que é a Auxiliadora.
Então, quem que está na gestão do auxiliador? É pegar essa gestão, entregar a eles toda a necessidade das escolas hoje públicas de campus. E eles vão ter que entregar uma qualidade de ensino, de estrutura, de material, de tudo, como se fosse uma escola particular. Então, não vai ser mais aquela coisa de pessoas assumindo um cargo por conta de um favor político lá atrás. A forma de cobrar vai ser completamente diferente, a forma da gente exigir vai ser completamente diferente. Abrir o treinamento dos professores, não só dos professores, mas mediadores de toda a equipe. Cada vez mais a gente vê essa demanda das crianças com necessidades, né? Toda hora é uma demanda diferente, é uma massa que tem aumentado demais e a gente vê, de fato, um despreparo também na rede particular. Eu sei que minha filha, na sala dela, só na sala dela são 3 ou 4, né? Mas na rede particular consegue ter um mediador para cada criança. Mas ainda assim, eles estão extremamente esgotados, porque além da sociedade ter dificuldade de lidar, não tem um apoio, não tem alguém para abraçar a causa e cuidar deles. Então, todo mundo dentro da escola, né, dos profissionais, precisam também desse auxílio mental, psicológico, e não só treinamento, né, como professor, mas também uma ajuda na saúde mental. Também essa questão de contratos, de RPAs, às vezes são mini contratos de 1 ano. Tem escola aí que está sem professor de português desde junho. Escola sem professor de português desde junho. Gente, isso é inadmissível. Estou falando de português, mas eu sei que tem de outras matérias também. E como assim essa aprovação automática? E como assim comemorar o IDEB de 5,4? A gente tem aí, tem que falar rápido, um prefeito do Novo, de Joinville, o Anderson Silva, o Adriano Silva, eu acho. Adriano, né? Tá lá, o IDEB de 7,8. Ele é o melhor prefeito do Brasil. Ele hoje é considerado o melhor prefeito do Brasil, tendo o orçamento muito similar ao de Campos e com uma população maior. Por que a gente não consegue atingir? Por que a gente não consegue fazer isso? Eu vou lutar para isso. Vamos lá. E agora vamos para a parte mais esperada, pelo menos para mim, que vem a pergunta que é a participação da mulher na política. Eu acho que é o grande eixo, né, dessa tarde de hoje. E nesse mandato atual, nessa gestão desses últimos 4 anos, dos 25 vereadores que compõem, né, a Casa do Povo, né, a gente não tem uma mulher representando lá, mesmo que teve no período como suplente, alguma necessidade especial de algum dos parlamentares, que temos suplentes hoje, né, na casa, aguardando, né, pela oportunidade, mas também não houve. Mesmo que fosse, enquanto que teve algumas mudanças de cadeiras, mas nenhuma que trouxesse realmente a mulher para o debate. Quer dizer, houve essa ausência desse sentimento. E quanto filho criado pela mãe, eu sei como que é a falta da presença da mulher, né, na administração. E óbvio que a Casa do Povo é o melhor espelho disso. E dentro desse tema, né? E também agora recente a gente teve a questão de alguns terem perdido o mandato justamente por causa das candidatas laranjas. E hoje a gente está vendo que realmente tem mulheres que estão ali acreditando e fazendo o possível para realmente mudar a nossa realidade na nossa cidade, principalmente a começar da Câmara, né? E vamos lá, e vocês, como mulheres, né, profissionais, cada uma na sua área de atuação e agora, politicamente falando, partidárias, né, encaram isso e qual será a forma de trabalho em prol de um grupo tão importante? Para começar, Josiane Morumbi, Elaine Leão, Cláudia Leonora e na sequência Pilar. Josiane, tempo. Então, a importância da mulher na política, ela é essencial, prioritária, enfim. Mas, infelizmente, nesse último pleito, a gente teve um retrocesso, né? Nenhuma representante nossa lá na Câmara, 25 vereadores. Tivemos até um problema, né, de
6 vereadores saíram por cota de gênero e 6 voltaram a assumir aquelas cadeiras. E aí fica uma grande interrogação, né? A mulher não gosta de política, a mulher não é incentivada a estar no ambiente da política, o ambiente da política é extremamente hostil. Para a mulher, a gente administrar esse ambiente hostil, né, e essa vontade de abraçar o mundo todo, né, de transformar o mundo, né, porque a gente é assim, né, por mais que falem que não é saudável a gente ser Mulher Maravilha o tempo todo, a gente quer ser Mulher Maravilha o tempo todo. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter só os 30% na nominata, a gente precisa de ter 30% de ocupação de cadeiras também. Por quê? Como hoje a gente vê que a questão das cotas deram certos e a gente está tentando ao longo dos anos a inclusão, né, do negro, do indígena, a gente precisa fazer isso com as mulheres também, porque a gente entrou no jogo depois. Né, a gente entrou no jogo atrasadas, né? Que antigamente a gente não escolhia nem nossos maridos, não podíamos também nem separar, porque, enfim, não podíamos votar e nem ser votadas, então a gente entrou no jogo depois. Então eu sou a favor, sim, das cotas de cadeiras para as mulheres, as 8 mulheres mais votadas da Câmara, né? No caso. E aí entra uma questão de que não é só discurso, não é só mimimi, precisa ser algo de missão de vida para nós mulheres, que nos identificamos com a política, estamos aí colocando o nosso nome. Às vezes as famílias não estão lá muito que concordando, porque a nossa atuação no lar fica restrita. Enfim, eu teria, por exemplo, de estar lá na empresa, segundo a minha família, cuidando do que é meu, mas enfim, é uma missão. E assim, enquanto vereadora, a gente conseguiu executar muita coisa lá na Câmara. E enquanto subsecretária, também. A gente tem que ter realmente mulheres em todos os lugares. Na última gestão, eu fui presidente de um partido, do PROS, e todas as mulheres tiveram mais de 300 votos. E nenhuma foi figurante. Foram atuantes. Então, a gente precisa, de fato, de que as mulheres sejam reconhecidas e respeitadas dentro do ambiente da política. Perfeito. Elaine Leão. Bom, comprovadamente, mulheres na política reduzem corrupção. Isso é fato, né? Eu sou o exemplo as pessoas falam muito isso, né? Da mudança quando o sindicato teve a primeira presidente mulher. O sindicato só tinha tido até então homens, nós fizemos uma diferença lá. Eu brinco muito conversando com as pessoas, né? O mundo sem mulher é bom? A Câmara também não. Então, se o mundo sem mulher é bom, a Câmara também de jeito nenhum. Nós precisamos pensar em políticas públicas para as mulheres. Mas o que mais me assustou nesse período, eu conversei com a Cláudia de fora um pouquinho, foi entender que muitas vezes isso não passa de frases, isso não passa de falas, quando chega na verdade, o partido coloca a Secretaria de Mulheres brigando para eleger um homem. Isso é assustador. Eu tenho encontrado candidatas na rua, porque essa questão da conta bancária, ela dá um trabalho, né? E essa missão bem difícil, né? Vamos lá. E aí eu tenho encontrado candidatas na rua e a gente vem conversando muito e elas falam sobre isso, né? Nós, mulheres, não recebemos o mesmo valor que o homem. Nós, mulheres, não temos a mesma visibilidade. Então, essa é uma luta muito importante, o que a Josiane falou, das cadeiras. Porque aí o partido vai, de fato, olhar para você diferente. Porque hoje, você é só uma cota obrigatória. Eu sinto muito isso como realidade. Fala-se muito diferente disso, mas na prática não é. Na prática tem que ter mulheres, então estamos aqui, sabe? Mas eu acredito que as mulheres têm que pensar muito sobre isso na hora de votar. Os homens também, como você falou, a importância da sua mãe, né? Então é isso que nós temos que pensar, a importância da mulher na nossa vida. O olhar que essa mulher tem, a sensibilidade que essa mulher tem. Mas a gente precisa pensar uma coisa, não basta ser mulher. Ela tem que ter história de luta, ela tem que ter caráter, sabe? Não basta ser mulher. Porque eu vou votar porque é mulher. Peguei um papelzinho no chão porque é mulher. Não. A gente precisa analisar bem quem é essa mulher. O que ela já fez, qual a história dela, sabe? Porque, assim, às vezes não é uma mulher. Às vezes é só uma criança,
nem é uma mulher de fato, né? Então nós precisamos pensar sobre isso. É uma mulher, tem história, tem experiência, sente a sua dor, sabe o que você passa. Porque se a gente colocar uma pessoa que não tem noção do que vai fazer lá, não vai adiantar, sabe? Nós precisamos pensar sobre isso. Essa mulher é de fato dona dessa, não porque é a cadeira do povo, né? Mas essa mulher de fato vai poder votar, ou essa cadeira ela já está devendo favores a alguém. Porque muitas vezes, né, a gente está vendo aí, o dinheiro está rolando de uma maneira descompensada, que ela não vai ter a voz dela lá, ela vai ter que votar o que alguém mandou. Ela vai ter que votar o quem patrocinou, né? Então, assim, é vender isso. Ela está vendendo a alma, vendendo a cadeira, que é do povo, né? Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Pense bem, analise bem. Tem que ser mulher de luta, guerreira, transparente, com coragem. E é isso. Vamos lá. Cláudia Leonora. É isso aí, olha, eu tenho quase 30 anos aí de profissão, já fui a voz de muitas mulheres silenciadas pela falta de oportunidade, e todas as barreiras e as dificuldades me moldaram para que eu pudesse me sentir preparada para esse desafio atual, porque eu já havia recebido outros convites em outros momentos, mas agora eu percebi que é importante. E eu percebo que as mulheres que estão nesse cenário, elas não estão sendo apenas uma composição de cotas, elas estão lutando realmente pelos seus espaços. Porque a mulher é importante, gente, para trazer um olhar mais democrático, para trabalhar as políticas públicas específicas para as mulheres, que muitas vezes são deixadas de lado, não é? A Câmara atual tem uma comissão lá que é só, né, de interesse da mulher, mas só que é composta por homens que muitas vezes não vai entender a dor, a necessidade da mulher e não vai produzir políticas públicas específicas para aquele público. A mulher tem esse olhar conciliador, democrático, ela consegue resolver conflitos, né, em vários ambientes, e no ambiente de uma legislativo também é importante ter esse olhar cuidadoso, esse olhar criterioso para avaliar todas as questões. Infelizmente, Campos não tem uma representante no legislativo, mas isso não é uma realidade só nossa, né? No estado do Rio, apenas 24 câmaras de 92 municípios têm mulher na composição. E esse é um número absurdo, porque nós somos um país onde conseguimos fazer a maioria sempre minorizada, né? Que é o caso da mulher. Nós somos 54% da população. Então, nós temos que ter essa diversidade, esse olhar plural da mulher, do indígena, sabe, do homem, do homem negro, da mulher negra, de várias personalidades, várias pessoas com características diferenciadas para poder traçar políticas públicas com esse olhar mais voltado para cada categoria. Então, que nós possamos realmente ter um avanço a partir dessa eleição, porque eu acho que é uma eleição diferenciada pelo fato de mostrar mulheres com competência, com capacidade para brigar, para lutar e oferecer propostas para qualificar aquele ambiente, porque é assim que eu me sinto preparada para qualificar aquele ambiente que precisa de um discurso mais preparado para defender as ações que vão ser de interesse do coletivo, da comunidade. Então, que as pessoas possam pensar nesse sentido, não é rivalizar o homem, mas trazer essa mulher como uma aliada para trazer melhorias realmente para essa sociedade, porque nós precisamos, é urgente. Pilar. Então, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano, e eu fui morar com minha avó, né, junto com minha mãe. Minha avó se chama Maria Pinto, difícil até de falar. Uma mulher negra, forte e que me fez crescer querendo lutar, mas não para defender uma bandeira da mulher, nem da mulher preta, nada disso. Minha avó se casou com um homem branco e racista, e que batia nela, mas foi o amor da vida dela. Ela ia dar aula no Benta Pereira, em outras escolas, minha mãe contava, às vezes cheia de hematoma, mas com batom na boca e um sorrisão no rosto, para trabalhar e para lutar pelo dela.
eu nunca me vi como vítima por ser mulher. Eu nunca me vi como vítima por ser negra. Não estou desmerecendo quem se vê. Não é isso, né? Não é isso que eu quero falar. Mas através da postura dela, ela criou a minha mãe de uma forma forte e que me criou de uma forma forte. Hoje eu sou uma mulher empresária. Hoje eu corro atrás do meu. Eu sou mãe, solo. Eu me separei, eu crio minha filha, eu banco ela em tudo, eu sustento ela na vida de todas as formas possíveis e eu quero ser o melhor para ela todos os dias. Então, quando falou aqui em relação à bagagem, né? Não que eu não tenha ou eu tenho pouca bagagem, mas o que eu tenho é disposição. E mulher para trabalhar, mulher para qualquer coisa que ela está disposta a fazer, ela faz incrivelmente bem. Ela faz da melhor forma possível e numa excelência. Então eu me coloquei à disposição não por um sonho, não por um desejo de entrar na política, não. Eu queria continuar, por mim eu continuava na minha empresa. Mas existe dentro de mim uma indignação. Uma indignação como mulher, uma indignação como mãe, uma indignação como cidadã campista. Então, por isso, hoje, eu quero entrar, além dessa necessidade da gente não ter uma representante lá, precisamos estar para representar. Então, como a Elaine falou, se tiver que votar numa mulher, não é qualquer mulher. Não é qualquer mulher, que de fato tem muita mulher vendida. Tem muita gente que está entrando hoje, infelizmente, como cota. Mas eu, Felipe e meninas, eu tô entrando por uma questão de indignação. Não é um chamado, não é um sonho, não é nada disso. Mas eu cansei de expectar muita coisa, de ver muita coisa e ficar de braços cruzados e só reclamar. Então agora eu tô aqui, disposta e disponível para trabalhar. Então, a sua contribuição. Fechamos o tempo, né? E a produção me falou que essa parte do cardio acho que era essa adrenalina de estar ao vivo, né? E de fato, hoje estão tendo aí experiências e são realidades, né? Que a gente vê e realmente a gente não. Quanto ser humano, a gente não está preparado para certos impactos e só que é a vida real. É a vida que a gente vive aqui no dia a dia e é isso que nós queremos mudar, né, na sociedade. Hoje eu tô me sentindo, na verdade, até vim brincando que eram as meninas do Jô, que era um quadro que tinha no Jô Soares, né, no final do ano, para debater ali as realidades do Brasil e do mundo. E aqui é o nosso mundo, né? O nosso universo está aqui em Campos Goytacazes e as minhas meninas do Papauá hoje aqui. Até com a gravatinha em homenagem ao Jô. E agora para essa fase final, né, dos próximos 15 minutos aqui, eu acredito que a gente vai conseguir segurar nesse tempo. Agora vai ser a fase de perguntas, vão ter o sorteio e as perguntas vão ser formuladas em 1 minuto e respondidas em 2 minutos. Uma rodada. E agora a gente vai fazer o nosso sorteio tanto de quem vai fazer a pergunta quanto das respostas, né? Também a pessoa que vai responder também vai ser sorteado. E ali o sorteio online. Nossa produção aí, José, pode... Vamos lá. Cláudia Leonora pergunta. Isso. A Josiane. Eu respondo. Ela... É isso. Você faz a pergunta para a Josiane. Pode começar? Pode começar, produção? No caso, seria 1 minuto de pergunta. Tá. Perfeito. Vamos zerar então, que eu já fiz besteira. Pode ir? Pode zerar? Josiane, é um assunto que muito me preocupa nessa cidade, com maioria da população negra e que ainda vive numa situação de muita vulnerabilidade, porque 70% da população negra está na linha de pobreza, na miserabilidade, sem dignidade, sem direito a ter um projeto de vida como os anseios mais comuns que nós temos, que é habitação, saúde, educação, principalmente. Eu quero saber como você vai lidar
com a questão da igualdade racial, porque é importante ter planejamentos de educação racial nas escolas. Temos leis que não são praticadas e eu quero saber como reduzir essa desigualdade lidando com esse assunto que é fundamental para os direitos humanos. Cláudia, boa pergunta. Quando você citou daquele caso que houve hoje, a gente já teve outro caso, né, no ambiente escolar realmente, né, e eu conheci quem foi violentada, né, nesse sentido, né, que sofreu esse racismo na pele, e realmente são marcas. Há pouco tempo, né, a gente precisa ser humilde para entender que a gente não sabe de tudo sempre, né? E eu tinha uma assistente social engajada dentro da Subsecretaria da Mulher, que fez um trabalho maravilhoso e que tinha uma proposta muito incrível da gente capacitar as mulheres de forma periférica, o empreendedorismo periférico, para que a gente estivesse mais próximo de toda a população, né, da gente poder perceber quais são as necessidades, né? Na época era só para a gente poder olhar a questão das mulheres, e a gente começou a fazer algumas parcerias, né, entre o público e privado, e também parcerias entre instituições de ensino, para que a gente pudesse levar capacitações para que essas mulheres se sentissem incluídas. E há pouco tempo a gente conseguiu, junto do IFE, né, formar 30 cuidadoras de idosos, porque a gente sabe o quanto que um curso que ela vai conseguir a empregabilidade, a oportunidade dessa empregabilidade mais próximo da casa dela, que ela não precisa sofrer a questão do transporte público, vai favorecer a vida dessa mulher. Então, assim, ter mais dentro dos ambientes públicos pessoas que realmente são da classe... Ué. Você errou no... Como? Porque no caso teve 1 minuto de pergunta, aí zerou, já voltou para os dois, já também já... teria como fazer o cronômetro já com 1 e 2 minutos? A pergunta não vai ser mais... Porque seria edital... Tem 15? 15 segundos. Isso. 15? Então, Cláudia, eu acho que isso precisa de existir debate, né, e de especialistas. Eu sei que a gente conseguiu fazer na Câmara Municipal, trazendo especialista para a gente poder fazer, por exemplo, um atendimento diferenciado para a população negra que tem uma necessidade, às vezes, na saúde diferenciada. Então, a gente preparou também a nossa equipe. Então, a gente precisa preparar quem vai atender essa população, trazer projetos que realmente façam a inclusão, como a gente fez aquele trabalho lá no IFE e que você foi convidada, né, para poder mostrar a sua trajetória, que você acabou mudando a sua vivência através do estudo, das oportunidades, porque a empregabilidade, né, e essa independência já foi. Já foi. É difícil. Ao vivo, primeira vez que a gente organiza. Na verdade, peço desculpa a todos, mas falha técnica, falha nossa, como dizia também o Jô, né, na parte, mas ele é 1 de pergunta e 2, e aí realmente pra gente poder ter essa... Enfim. E... Não, no IFE que você foi, lembra? Lembro. Lembro que foi o mês de agosto, Lilás, que a gente preparou a rede de apoio a essas mulheres. E agora o sorteio para a segunda... Vai perguntar. E aí, lembrando... Pilar pergunta para a Elaine, no caso. Isso. Eu vou perguntar rápido. Já pode marcar. Vai só para o protocolo. Foi? Vamos nós. Elaine, se por acaso o prefeito ou prefeita que assumir for oposição,
como que você pretende seguir o seu mandato caso você seja eleita? Então, eu acho que... Calma aí. Agora a gente para e Sim. redefinir para 2. Então, primeiro, eu acho que todos nós temos que ter consciência que ninguém deve ser oposição ou base antes do mandato. Porque senão fica uma briga partidária e não uma briga por direitos. Então, eu não sou oposição ao prefeito Vladimir porque ele é branco e eu sou parda. Não sou oposição a ele, eu sou oposição às atitudes que ele tem feito no governo contra a classe trabalhadora, contra os aposentados, enfim. Então, acho que é difícil responder isso antes, né? Mas eu vou ser oposição a todos que desrespeitarem os direitos da população. A todos que desrespeitarem, né, o que é nosso por direito, como, por exemplo, uma água dos Paraíbas horrorosa e cara, com gosto ruim. Então, eu vou estar lutando pela classe trabalhadora. E se isso me fizer oposição a quem estiver no poder, né? E aí eu sinto muito por eles, eu falo muito que eu caminho na mesma reta sempre. Eu fui presidente de associação do Sindicato de Servidores Públicos, estou reeleita como presidente do sindicato, e eu nunca mudei de lado o tempo inteiro, né? Só que mal os políticos fingem durante a campanha que vão fazer X, mas no final eles fazem Y. Aí são eles que vão para a oposição, não sou eu, eles que vão para a oposição. Porque eu tenho a minha luta, né? Eu, de fato, eu não tenho plano de saúde, né? Eu não sou empresária, não tenho plano de saúde, minha enteada estuda no colégio público, meu filho se formou na escola pública, minha filha, né, também na faculdade pública. Então, eu sei o que nós precisamos, eu sei o que é nosso por direito e eu luto por isso. Se o governo fizer diferente, a oposição é ele, porque eu luto pelo povo. Então, é isso. Isso, correto. Vamos lá, conseguimos fechar no tempo reduzido. Então, aí agora... Não, acho que é melhor fazer o... Pode ser? Que fazer dentro do... Não sei. É, porque de repente faria alguma coisa diferente. Vamos tentar. Vamos sortear novamente para poder ver como é que vai. A gente gosta da adrenalina hoje. Acho que sendo uma pode fazer 2 respostas. Porque pode. Senão pode ser uma réplica e não uma. Porque senão. Realmente. Faz de novo. Isso. Tipo, eu já respondi. Tem que perguntar. Agora a primeira rodada. Também já... Não, Agora você já pergunta. respondeu. Agora você tem que perguntar. Eu tenho que responder. Então, acho que. Pode ser, então. Acho que é a troca aqui. Porque Pilar já perguntou, ela tem que responder. Pode Você ser. não perguntou ainda. Como que faz falta a mulher na cama? Resolvemos. Tudo, gente. Já viu, né? Então, Que é melhor estar em conjunto do que sozinho. É isso. então a Luciane pergunta A Cláudia. a Cláudia. Cláudia, durante a minha vereança, eu propus um projeto de lei que era a criação do Fórum de Debate Mensal com entidades de classe. Ou seja, o intuito da gente fazer uma gestão compartilhada, tá? Entre o executivo, o legislativo e as entidades de classe. Por exemplo, que eu faço parte da Firjan, da IC, que é a Associação das Indústrias Acodim, CDL, Cajopa. O que você acha sobre essa questão desse caminho? Porque ninguém faz gestão ou péssima gestão ou gestão maravilhosa sozinho. O que você sugere de de propormos essa gestão compartilhada? Zerar ali. Redefiniu? Isso. É super importante você abrir o diálogo, né? Tanto com a população, quanto com as entidades de classe e até mesmo, né, com o executivo. Porque a partir de um diálogo democrático, direto, você consegue fazer diagnósticos. Porque eu acho que essa cidade, ela precisa de diagnósticos. E a partir da criação de um grupo de estudos que possam fazer essa troca, você vai conseguir direcionar mais políticas
políticas públicas para determinados setores. O que está precisando de mais atenção, o que precisa avançar, o que precisa de mais empenho para o desenvolvimento daquele setor. Então, o diálogo é fundamental para você manter uma relação democrática, uma relação mais aberta e que exatamente por isso que é importante ter esse diálogo para os especialistas, junto com todas as entidades, população, fazerem um diagnóstico de qual setor precisa de um empenho maior, onde você precisa aplicar melhor uma verba, um projeto, para que aquele setor que precisa de maior atenção se desenvolva. É importante, é fundamental. Eu acho que o trabalho tem que ser assim, né, com essa parceria, e isso é um dos princípios fundamentais da democracia, você ouvir e também saber dialogar. Nós sobramos um tempinho, né? Estamos... E esse é a minha proposta também, estando na Câmara, é manter um diálogo aberto mesmo com a comunidade, com a população e com todos no entorno, justamente para que possamos conseguir resultados mais eficazes, né? E mais assertivos, porque aí vai ser de um consenso, né? E é assim que deve funcionar. Correto. Agora, Elaine, para Pilar. Tá, o reloginho. 1 minuto. Já. Vamos falar com o Everaldo, a gente vai fazer mais. Escola de Mulheres Inteligentes, a gente aprende. Eu preciso falar com o Cláudia no final. Começou lá. Começa aí. Vamos lá. Nós temos o maior problema em campus hoje, né? Um dos maiores problemas é a falta de emprego. Isso gera, infelizmente, vamos dizer assim, troca de favores, e aí vai mantendo no poder quem dá o emprego da RPA, né? É quase uma compra de voto, né? Enfim, chama de troca de favores. E isso traz uma coisa muito ruim entre a gente, porque assim, a classe trabalhadora não tem emprego, o RPA não tem direito, quem está lá fora, do lado de fora, né, no comércio, aceita qualquer trabalho com salário muito reduzido, porque sabe que o campus não tem, e o servidor público não está diferente disso. Nós temos pessoas da enfermagem, por exemplo, na porta de entrada do Ferreira Machado, do pronto-socorro, tem um salário base de R$ 1.600. Quer dizer, recebe muito pouco. Mas a mídia diz que o servidor ganha muito, né? Os aposentados têm aposentado ganhando menos salário mínimo. A mídia diz que nós ganhamos muito, que a folha é muito alta, que é um gasto. Como é que você vê isso? Como eu falo... Vamos... não, tem que esperar. 2, foi. Então, como eu falei lá quando a gente falou sobre a empregabilidade, a sensação que eu tenho é que às vezes a prefeitura joga contra o trabalhador, né? Tem lá os seus preferidos, tem toda essa questão de favores, que eu também vou lutar muito contra isso, eu sou super contra isso. Essa questão de cada vereador ter 200, 300 RPAs dentro da prefeitura, isso é um absurdo. A gente vê aí pessoas com políticos de estimação, porque levantam bandeira a qualquer custo, justamente porque se ele não ganhar, a pessoa está demitida. Então não existe hoje um cargo de meritocracia, e sim de indicação. E isso, para mim, é inadmissível. Você tem que alcançar aquele cargo pelo que você merece. Pelo que você merece. Porque você estudou para aquilo, porque você luta para aquilo. E aqueles que estão ali, às vezes, por um concurso, ou até mesmo, né, pela necessidade, como você falou, tem pessoas que recebem menos de R$ 1.600, ter o valor necessário. Auxílio, alimentação, transporte, ser valorizado como ele merece, e não de qualquer forma, sabe? A gente vê muitas pessoas em campos hoje que trabalham muito, se deslocam de lugares longe demais para ganhar um mínimo que seja e não conseguem nem ter qualidade de vida. Então, com certeza, vai ser uma coisa que eu vou lutar, e eu vejo isso de uma forma muito negativa. A cidade de Campos, para fora, ela é muito mal vista relacionada a isso. E eu sonho com que isso mude. Eu espero muito que isso mude aqui dentro da cidade. Mas a folha de servidores, então, você acha que ela não é alta? Não foi essa pergunta que você fez. Assim, como é que você vê o valor da folha de servidores? Porque fala-se muito que o servidor ganha muito, que a folha é alta. Então, isso que eu tô falando. Eu vejo a desvalorização. Eu não concordo com isso. Eu acho que o servidor ganha pouco. Eu não vejo ele sendo valorizado na cidade. Entendi. Correto. Então,
praticamente já na fase final aqui do nosso primeiro debate, né, exclusivo só com as candidatas a vereadores da nossa cidade. Queria ver com a produção se a gente consegue mais 1 minuto de consideração final para cada participante. Uma despedida ali. Consegue zerar para botar 1 minutinho? Se ser 1 minutinho, que a gente também não obedeceu no cronômetro agora, mas é só pra gente poder ter uma marca ali, pra gente ter uma consideração final, como é que foi, e aí fica aberta o microfone a todas. Vamos fazer da... Não, pode ser na ordem? Pode ser na ordem, de lá pra cá. Vai. Eu? Vamos lá, Pilar. É Pilar que sempre ficou por último, né? Só o Mazinho que eu fui primeiro. Pode? Queria agradecer vocês, né, Papauá, o pessoal aqui da Rádio Aurora, por essa oportunidade. Tudo é muito novo para mim, literalmente, e aqui para mim é um momento de aprendizado, além de tudo, né? Eu tenho, de fato, muita vontade de ver Campos, uma Campos diferente, e essa oportunidade aqui de ver mulheres incríveis, e lógico, o nosso mediador aí, poder proporcionar isso, não só para nós, mas para quem vai estar assistindo, isso é muito rico, isso é muito importante. Então, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelo convite, e estou aqui, me sigam nas redes sociais, tem lá meu WhatsApp, vamos conversar, vamos trocar ideia, eu quero te ouvir, eu quero muito saber da sua dor, da sua luta, para a gente junto conseguir construir algo muito legal para Campos. Vamos lá, Jesus. Então, também que Isso. Pode. queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de aprender. Depois do nosso horário aqui, eu quero conversar com algumas amigas aí sobre algumas dúvidas. Essa oportunidade de colocar mulheres potentes aqui nesse debate foi maravilhoso. E a gente também falar que não pode ser qualquer mulher, né? A gente precisa de representatividade feminina, mas quem são essas representantes que estão colocando seus nomes? Porque hoje nada fica escondido, né? Então as redes sociais também estão vindo a nosso favor para também mostrar qual é essa capacidade que a gente tem, quais são os nossos projetos, e em relação às mulheres, que a gente possa implementar cada vez mais, expandir todas as políticas públicas de nós mulheres em todos os ambientes. A gente precisa dessa representatividade feminina, e que aqui não é uma guerra entre sexo, cada um de nós temos um papel fundamental na sociedade, homens e mulheres. Então, Cláudia Leonora aqui, jornalista, né, com uma bagagem aí de quase 30 anos. Quero agradecer Felipe, Papauá, Notícia Urbana, Rádio Aurora, esse espaço maravilhoso, que espero que tenha vida longa, continue outras oportunidades. Eu quero dizer a você que eu estou me lançando nesse cenário político com muita competência e determinação. Afinal de contas, é um impacto importante para a vida das pessoas quando nós escolhemos os representantes por meio do voto. Esse é um poder particular que é de envolvimento da consciência de cada um, que cada um possa ter consciência de que o representante que vai escolher é quem vai estar diante do município, na gestão do município, seja no executivo, no legislativo, nos próximos 4 anos, com ações importantes para a nossa vida. Então, Cláudia Leonora, estou aqui para trabalhar com muita garra pelo coletivo. É isso. Então, me coloquei aceitei essa missão, uma missão bem difícil. Falei, Cláudia, no início, eu falei, nossa, não é algo fácil. Eu imaginei que fosse bem diferente do que é, mas eu entendi que nós precisamos, né, nos colocar à disposição para, de fato, construir uma campus independente. Não estou falando independente de Reuters, não. Falando de independente, quando a gente traz eu falei até isso no dia da independência do Brasil. Eu falei, cara, a Câmara precisa ser independente, Campos precisa ser independente, porque isso nós não temos hoje. Nós precisamos muito que a população reconheça o seu valor, reconheça os seus direitos. É necessária uma formação de base, que a gente consiga dialogar mais. Eu tenho certeza que meu mandato vai ser um mandato para dialogar com a classe trabalhadora, para ir de casa em casa e dialogar muito, porque nós precisamos mostrar para eles o que é seu de direito, o que estão fazendo de destruição no nosso município em relação a isso. Eu decidi muito aceitar isso por causa dos aposentados também.
Eu já dormi... Acabou o tempo? 1 minuto, né? Então, rapidinho. Eu já dormi na porta da prefeitura por causa deles e eu sei que eles precisam de uma voz lá dentro. Então, por todos nós, por Campos, estarei lá, Elaine Leão, em 2025, se Deus quiser. Amém, vamos lá. E acho que chegamos já à nossa reta final aí hoje. Agradecer primeiramente a Deus por ter nos reunido e dado assim, emoções assim, que a gente viveu aqui. E mostrar essa coisa educada que para mim foi um presente maravilhoso passar a tarde hoje com vocês, conhecer as pautas, né, principalmente, e conhecer de perto realmente o sentimento de cada um para estar hoje candidato aqui para nossa cidade. Acho que o município, acho que é a coisa mais plural que a gente tem e deve buscar realmente o desenvolvimento. Agradecer toda a equipe técnica que estava aí hoje, nossa da Rede Aurora, nossa também... Estão nos bastidores, né? Nossos bastidores aí. Parabéns pela excelente iniciativa do Jornal Notícia Urbana, por idealizar esse projeto. Primeiro debate, né, exclusivo aqui, só com candidatas. Eu acho que se a gente realmente quer buscar essa diferença na nossa sociedade, a gente tem que começar por nós mesmos. E o Notícia Urbana, com certeza, promovendo esse debate, eu acho que mostra que realmente a sua inclinação, né, para essa mudança na nossa sociedade. Agradecer também aos apoiadores culturais, agora vem aquela parte merchan. Agradecer ao Casarão dos Noivos, né? A gente já conhecia o Casarão das Noivas, tem o Casarão dos Noivos. Marcos e Regiane. Belíssimo terno, com a gravatinha aqui que eu pedi especialmente para fazer homenagem ao Jô Soares. Falei, não, tem que ter a gravatinha, e eles providenciaram de imediato. O Resenha Barbie Club, que sempre cuida do meu visual, faz meu visagismo, né? Cuida, né? Ficar o cabelinho certinho, a barba no jeito, quadradinho, bonitinho. O Aquarius Stick House, Érica Russo, Enfermagem Estética, Drive Club, Panfrios Food Service, Arte Oral, Odontologia Premium, Ótica Visão Perfeita e a Exclusive Art. Obrigado a todos que participaram também, né? Eu acredito que teve os comentários, a gente não teve tempo de olhar ali. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado ali, com certeza depois aos poucos a gente vai respondendo, vai dar esse feedback, agradecer a todo mundo e com certeza daqui a pouco vão vir muitos cortes aí para poder alimentar nossas redes sociais. Parabéns a todos pelo desafio, né, que é se lançar candidata e estar aqui hoje também é um desafio por ser inovador, eu digo que o desafio também foi forte. Valeu, galera, um forte abraço e até mais. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes, faz saco de geral. No ritmo que a